Você diz que vê ateus culpando Deus? Sim, sim, que culpam Deus no sentido de maus ateus, que são os que mais tocam nesse assunto, sobre culparem Deus por diversas coisas. O que você me diz das pessoas que quase sempre colocam a culpa em Deus? Vou te dar minha opinião, eu não acho que ele... Bom, existem ateus que odeiam Deus, é verdade, existe ateísmo militante. É uma facção que geralmente se vê em certas pessoas que têm um grande ressentimento. Com a religião, não sei se com Deus, mas pelo menos com o Deus que a religião apresentou para elas. Em geral, as pessoas que chegaram ao ateísmo, não posso generalizar para todos, mas há pessoas que chegam ao ateísmo porque depois de terem passado por processos de investigação, compreenderam que não acreditam, que exista essa força criadora com vontade, que se comunique com o homem e tudo isso, da forma como a religião apresenta. Então eles colocam nesse, digamos, mundinho ao qual chegaram, que é o ateísmo, que, bom, se o religioso acredita que tudo vem de Deus, acho que isso é um problema da religião ocidental, pois na visão judaica não ocorre assim, já te explico. Até acontece, mas não nesse grau. O ateu se pergunta, veja, se Deus é só bondade, como é possível que as pessoas morram, que coisas ruins aconteçam? Então, o religioso ocidental fica encurralado com a espada do ateu, porque na religião ocidental, o Deus da religião ocidental é só bondade, é o Deus do amor, é o Deus bom, e eles não conseguem entender que Deus também faz o mal. Tanto é assim que, na religião ocidental, inventaram um personagem fictício chamado Diabo. Por quê? Qual foi a necessidade de a religião inventar o diabo? Porque eles não conseguiam conceber que Deus também faz o mal. Então, eles precisam arrancar o mal de Deus e colocá-lo em um novo Deus oposto, que se chama Diabo. Então, o argumento do ateu é contra o Deus da religião? Um ateu reclama, veja, se este é o Deus porque existem guerras, e olha o que o seu Deus está fazendo. Porque o Deus do qual o ateu escapou é o Deus ocidental que só pode fazer o bem. O Deus de Israel faz o bem e o mal. O Deus de Israel é o dono de tudo, inclusive do mal. Então, quando perguntam a um judeu, por que o seu Deus faz guerras? Porque ele é o Deus de tudo, é o dono da guerra. Êxodo 15. Ele é o Senhor da guerra. Por exemplo, alguém já leu o livro de Jó? Alguém percebeu que ali Satã pede permissão a Hashem, ao Deus de Israel, para fazer essas calamidades com Jó, tirar tudo dele, sua família, algo parecido com o que aconteceu com Amás? E isso Hashem permite porque está nas mãos de Hashem tirar e pôr. Hashem é quem dá a vida. Hashem é quem tira a vida. Ele é o Deus de Israel. Por isso, o argumento do ateu, que entre aspas odeia a Deus, odeia o Deus da religião, como lhe foi apresentado. Talvez, se tivessem mostrado para ele uma ideia muito maior do que é Deus, talvez esse ateu não seria ateu, ou não teria esses argumentos para negar Deus. Existem outros argumentos no ateísmo para negar a Deus, mas quando vem desse ponto é porque o Deus que lhe apresentaram é um Deus pequeno. Foi claro. É como por exemplo, esse, porque você está falando do Deus do Ocidente, do Oriente, se não me engano, e o Deus de Israel. Então, mas como que você separa, Porque, obviamente, eu vi no seu vídeo e na live que você claramente não acredita que Jesus é Deus, etc. Outras pessoas acreditam nisso, etc. Mas isso não vem ao caso. Eu não quero falar sobre isso, mas se você parar para ver, há pessoas que acreditam no Deus Criador, seja as pessoas que vivem na América Latina, ou seja o povo de Israel, acreditam no Deus Criador, no Deus em que você acredita. Você acredita que o seu Deus é o Deus que criou o céu e a terra, tirando Jesus. Falamos do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de quem o Gênesis fala. É nesse Deus que você acredita. A diferença é que o Deus em que a maioria da América Latina acredita é o Deus que trouxe o seu filho. Ok, mas o que acontece quando uma pessoa, um ateu culpa Deus? O que eu quero dizer é que ele culpa Deus. E não se perguntam e não dizem por que não. Melhor culpar a humanidade, a nós mesmos. Que somos os responsáveis por haver guerra, que somos os responsáveis por tantas coisas ruins acontecerem nesta terra, que não tem nada a ver com Deus, porque Deus exige e pede que nós nos amemos, que tenhamos paz, que sejamos bons uns com os outros. Então, onde isso se encaixa?
Onde cabe na mente colocar a culpa em Deus quando somos nós? Somos nós que estamos destruindo o planeta e a nós mesmos. O que você diz está certo para o que depende do homem, como fazer guerra, mas há coisas fora dessa responsabilidade. Por exemplo, um vulcão, uma erupção, um terremoto, são coisas que acontecem e que vamos explicar que é culpa do homem. Não é Deus. Não é culpa do homem, mas a lógica é que se você mora ao lado de um vulcão, a lógica é que você não more perto desse vulcão, porque se você mora perto desse vulcão e ele entra em erupção e mata milhares de pessoas a quem vão... Ok, vamos mais longe, mais longe. Se você vai a um hospital, Deus me livre, é a realidade. Tem o setor de oncologia do hospital, não sei como se chama em espanhol. E lá tem pessoas de todos os tipos de crenças, tem ateus, tem religiosos, tem de tudo. O câncer atinge proporções muito semelhantes em todas as populações e o que vamos culpar? Acontece com crianças, há crianças que se perdem. Há coisas que não sabemos até onde culpar o ser humano por aquilo que foge ao nosso controle. Não temos esse poder, só Deus. No fim, há coisas além do nosso controle feitas por Deus, a menos que digamos o contrário. E é aí, novamente, aí vem o ponto que eu digo. Como não podemos atribuir o mal a Deus, então temos que dizer não é Deus. Tem que ser o homem. Há casos em que não é só o homem. É isso que eu quero dizer. Que o Deus que você apresenta, como você diz, no lugar onde você está, onde as pessoas acreditam nesse Deus cristão de Jesus e tudo isso, é o Deus ao qual as pessoas são incapazes de atribuir também o mal. Que, aliás, aí vem os comentários. Alguém perguntou, existe algum fundamento bíblico? Isaías é explícito. Yotzer or uvorehoshek, o Sishalom uvoreha. Isaías 45, versículo 7. Deus diz que eu crio a luz, faço a escuridão, faço o bem e crio o mal. Deus diz, eu faço tudo isso, diz. Então, Deus também faz o mal. Então, também é preciso entender que Deus é muito maior do que a religião tenta vender, ok? É que eu entendo essa parte de Deus. Espera, antes de continuar, desculpe. Calma. Olha, agora que você acredita no Gênesis, quando Deus criou a árvore do bem e do mal, você acredita nisso? Na árvore do bem e do mal? Sim. Sim? Ok. E você também acredita que Deus disse a Adão e Eva? É só para saber, porque eu já vi muitos vídeos seus, mas não vou lembrar de tudo. Mas é só para saber, para eu poder te explicar uma coisa. Você acredita que ele disse a Adão e Eva para não comerem da árvore do bem e do mal? Você acredita nisso? Sim. Não, ele falou isso a Adão, não a Eva. Ah. Exato. Ok, exato. Ok. Agora eu te pergunto. Eu já parei para pensar muitas vezes, eu digo, será que existem dois bens e dois males? Vou te explicar. Ok, você sabe que Deus antigamente usou Davi, muitos grandes homens da Bíblia, e mandou matar ou permitiu a matança pelas mãos de Davi, do exército ou de outros? Guerreiros de Deus, como você explica, como você falou de fazer guerra, mas não injustamente, e sim porque quiseram se levantar contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, né? Contra o povo de Deus, propriamente dito. Ok? Agora, quando você fala do mal, o mal como, por exemplo, de um homem quando abusa de um idoso e o mata, isso é um mal que não é justo. O mal de Deus eu considero como um mal justo. Porque agora mesmo se com você, certo? Que Deus não permita. Se você me permite, não quero me alongar, pois há outras pessoas que também querem participar. Aí está a sua resposta. Se você concorda que Deus faz um mal e é um mal justo, então aí está para você dar sua resposta a esses ateus. Pronto. Não, é que eu entendo. Simplesmente é a opinião, né? Também é a sua opinião. Eu sei que muitas pessoas... É que estou sendo sincero com você. As abstrações de bem e mal é isso, nós temos essas coisas como algo é bom e algo é ruim. No judaísmo, na verdade, tudo é bom. Mas para nós foi dado um conceito chamado halachá, que é saber distinguir entre essa abstração do que é o procedimento correto
e do que não é o procedimento correto. No fim, coisas ruins também trazem algo bom. É muito mais abstrato do que isso. Obrigado pela pergunta. Chamarei outras pessoas interessadas e te mando um abraço. Ah, ok, tudo bem, fica tranquilo, obrigado. Saudações. Saudações. Tema muito interessante. É uma das perguntas mais complexas de todo o judaísmo. Moisés ele pergunta a Deus no Sinai. 4 perguntas e uma delas é essa. Por que coisas ruins acontecem a pessoas justas? Você diz que Deus faz o mal. Eu não acredito em nenhum momento que ele faça isso, porque Deus é o nosso Criador. Deus deu a vida. Uma pergunta. O ser humano faz coisas ruins? As pessoas que querem fazer o mal fazem. E Deus criou o ser humano? Não gosto de fazer mal a ninguém. Mas Deus criou o ser humano? Deus o criou. Ou seja, Deus criou uma criatura que potencialmente escolhe fazer o mal, correto? Eu acho que quem faz o mal foi criado pelo maligno, não é? Então você acha que o diabo cria os humanos? Não sei, mas acho que através de uma mulher ele pode seduzi-la e criar um filho. Bem, nós no judaísmo consideramos que Deus, Hashem, é o criador de tudo. E se Deus criou o ser humano e o ser humano tem o potencial de fazer o mal, porque essa é a natureza que Hashem, Deus, colocou no ser humano, significa que talvez Hashem também permita que o mal seja feito. Portanto, falar de um absoluto, de que Deus é só bom, é muito pequeno para Deus. É limitar Deus. Dizer que Deus é só bom é um Deus muito pequeno. Dizer que Deus é Deus de tudo, Deus também é o dono do mal. É um Deus maior. Deus é muito grande, por isso achamos que ele também é dono do mal. Tenho vídeos sobre esses temas na página. No YouTube, use a lupa para buscar quando o assunto for filosofia judaica. Busquem por Diablo e vai aparecer uma playlist inteira. Satã, mal, Apocalipse, todos esses temas vão aparecer para vocês, ok? Interpretando muito mal todos esses conceitos de bem e mal, porque ainda vem de uma formação ou de um apego muito forte ao catolicismo ou ao cristianismo, e que é um conceito muito diferente do que é a filosofia judaica. Sim. É que é muito mais profundo. As pessoas simplificam muito, especialmente os ateus, devo dizer. Os que mais simplificam isso são os ateus. Eles pensam que toda essa literatura é apenas uma caricatura resumida em um meme, totalmente ignorantes. Pessoas que não conversaram com os sábios de Israel para entender o judaísmo. As pessoas que tentam falar de forma tão ousada sobre o que propõe o crente judeu. Pessoas que não têm a menor ideia da profundidade desses temas. Quando cometem um erro, fazem algo errado, então colocam a culpa em Satanás. Isso é pura mitologia. E não só isso. Na verdade, isso é ainda mais problemático. Quando uma pessoa culpa o diabo pelo que é ruim, isso é só um chip que a pessoa tem na cabeça. Se alguém não entende que certas coisas são sua responsabilidade, como você disse, que está em minhas mãos agir bem ou agir mal. Então, quando algo ruim acontece, isso foi o diabo. A pessoa está se eximindo da responsabilidade. Uma das razões, por exemplo. Um exemplo, certo? Pensando na Venezuela. Porque há pessoas com mais dinheiro e outras com menos dinheiro se começam do mesmo ponto de partida pelas decisões que tomam. Quando uma pessoa toma decisões, seja de se educar mais, de se esforçar, fatores que ajudam a economizar mais e gerenciar melhor os recursos. Então, a pessoa consegue acumular mais dinheiro, diferente de quem toma más decisões e desperdiça seguindo caminhos distintos. Se a pessoa pensa, por que as coisas dão errado para mim? Porque o diabo maquina, é o Deus deste mundo, segundo o cristianismo, por isso coisas ruins me acontecem. Se a pessoa não entende que o ser humano é responsável pelo mundo, deixa de compreender uma das máximas do judaísmo. Asher bara Elohim la'asot, que Deus criou o ser humano para agir, ou seja, estamos aqui para assumir a responsabilidade pelo mundo. A visão judaica defende um diálogo contínuo entre Deus e o ser humano, que não deve ser passivo, culpando o diabo por tudo. Esse é o mesmo fenômeno que ocorre com pessoas de: quando a economia está ruim, eu estou mal financeiramente, é culpa da economia.
Quando eu me saio mal, sei lá, nos estudos não. A aula era muito difícil. O professor era muito rigoroso. O político era muito, sei lá, essas coisas. A culpa é de tudo, menos minha. Esse é o problema, sabe? Para as pessoas não é só um debate sobre a existência da figura mitológica do diabo. Isso tem influência em como a pessoa vive o seu mundo e transforma o seu mundo, e por consequência, o mundo inteiro, para que entendam que isso não é um assunto menor.